Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e no episódio de hoje eu trago algumas estatísticas minhas do ano de 2023 relacionado aos filmes que eu assisti e vou falar um pouquinho, sobre como foi meu ano em questão de cinefilia, alguns marcos importantes do meu ano e vou passar por cima sobre alguns filmes. Na semana que vem vai ter o episódio de Melhores do Ano, onde eu vou contar dos meus filmes favoritos e também de séries e livros que fizeram o meu ano ser legal, ser bacana, meus favoritos do ano. E na semana seguinte eu vou falar sobre decepções. Então esse é o calendário de janeiro. Até agora, ele pode mudar a qualquer momento, meio que pode, Fiquem atentos no nosso Instagram, @filme.da.semana, que eu sempre publico lá, se tem alguma mudança, as coisas relacionadas a podcast e conteúdos diferentes lá também. Mas vamos começar. Em 2023, eu assisti 144 filmes, o que é um recorde pessoal. Faz 2 anos que eu tô conseguindo assistir mais que 100 filmes. Até 2021, eu tinha uma média de 60, 70 filmes no ano, assim. É uma média que ela sempre aumentava, Cada novo ano eu assistia um pouquinho mais do que o ano anterior, mas foi a partir de 2022 que eu passei dos 100 assistidos. Eu acho que em 2022 eu terminei com 120 e agora em 2023 eu terminei com 144. Queria ter chegado no 150, mas acabou não dando. Eu acho que já é um número bastante expressivo, comparando com pessoas próximas de mim, E comparando também com o público normal, entre muitas aspas. Mas eu sei que se for comparar com outros criadores de conteúdo, com críticos de cinema, é um número relativamente baixo. Mas enfim, o podcast, a criação de conteúdo é meio que um hobby, por assim dizer, Porque eu tenho um trabalho que paga minhas contas que não é relacionado a cinema, Então eu acabo assistindo filmes quando dá e nem sempre eu tô a fim de assistir um filme ou de assistir um filme inédito. Desses 144 filmes, 4 foram revisitações, Foram filmes que eu já tinha visto antes, mas eu revi e como fazia muito tempo que eu não via, eu loguei de novo no Letterboxd, eu mudei a minha nota, mudei minha opinião sobre eles. Então eu contei nessa sequência de filmes vistos, Foram eles Missão Impossível 3, que eu não lembrava de nada e eu achei o pior Missão Impossível, ainda mais do que o 2, que é esquisito, porém com personalidade. O 3 é apenas esquisito e genérico e com muitos closes, uns shots muito fechados, Revi Missão Impossível 4 também, que eu tinha visto no cinema na época que lançou, em 2011, eu lembro de gostar muito. Revi, continuo gostando bastante, a minha nota se manteve, é um excelente filme. Não é o melhor da franquia, porque a franquia tem um crescendo, Ele vai ficando melhor a cada filme, mas eu gosto mais do 4 do que do 5, por exemplo. Eu acho que o 5 é mais ou menos a mesma história do 4, e eu tenho um apego maior pelo 4º filme, porque eu vi no cinema e tal, a cena dele subindo no Burj Khalifa realmente é memorável, icônica. Também revi Memórias de uma Geisha, que rendeu um episódio do podcast, eu li o livro, foi um filme que eu gostava muito no passado, hoje em dia eu não gosto tanto assim, mas no episódio que eu lancei, acho que foi em julho, então umas 20 edições pra trás, eu falei mais detalhes, tanto da minha experiência com o livro, com o filme, com a obra, na minha vida no geral, as polêmicas envolvendo, mas foi uma revisitação interessante. E o outro filme que eu revisitei foi O Serviço de Entregas da Kiki. Esse foi o melhor, desses que eu revi. Eu não sei o que eu tava na cabeça a primeira vez que eu vi esse filme, que eu assisti, acho que faz uns 4 ou 5 anos, eu achei ele apenas ok. Eu revi e achei maravilhoso, um dos melhores do Estúdio Ghibli. É um dos filmes que eu mais consigo me ver em tela, ainda mais que o Castelo Animado, porque eu achava até agora que a Sophie era a melhor representação de eu no cinema, no Estúdio Ghibli, mas não. A Kiki é literalmente eu. Então foi muito bom revisitar esse clássico do Estúdio Ghibli. E é inacreditável como esse filme não envelheceu um dia. É um filme de 1989, ele é mais velho que eu. E ele parece contemporâneo, ele é incrível, incrível, incrível. Mas enfim, desses 144 filmes, eu dei uma olhada, em questão de qualidade, Porque eu sou bastante seletiva. Eu acho que eu sou bastante seletiva com os filmes que eu assisto. Eu assisto bastante filme meio que ao acaso, tem alguns filmes que eu olho e falo, putz, não sei se eu vou gostar, mas vamos ver aqui.
Mas no geral eu acho que eu seleciono bem os filmes, porque dos 144, só teve 5 que eu de fato detestei, assim, que eu não gostei, eu tenho dificuldade de encontrar qualidades e não tenho muito o que falar. Talvez eu fale de algum deles no episódio de decepções, apesar que decepção é diferente de detestar. A maioria dos filmes aqui que eu não gostei, eu não tinha expectativa ou eu já achava que eu não ia gostar e de fato isso se consolidou. Eu acho que decepção é muito mais de você ter uma expectativa e ele ser diferente de um jeito ruim. Por exemplo, eu consideraria Saltburn uma decepção, mas é um filme que está longe de estar do fundo da minha lista. Ele tá na parte do meio, assim, da minha lista. Eu acho que ele ficou em 50ª, 60ª, ele ficou no top 100. Mas mesmo assim eu considero um pouquinho decepcionante. Enquanto que, sei lá, Top Gun dos anos 80, eu fui assistir de má vontade. Eu fui assistir porque eu queria ver o novo. E eu tinha obrigação moral e cívica de ver o dos anos 80. Fui ver de má vontade, detestei. E não esperava nada, ele não me entregou nada e foi isso. Então, Top Gun dos anos 80 é um dos 5 filmes que eu detestei. Não tô com a lista aqui aberta, eu só tabulei os meus dados e tô falando aqui pra vocês também, sem roteiro. Eu acho que dá pra perceber isso, né? Talvez no episódio de decepções do ano eu fale mais sobre esses filmes que eu não gostei tanto. E aí, fora esses que eu detestei, eu contei uns 12 filmes que... Assim, eu não detestei, mas eu também não gostei, sabe? Filme que não rola bacana, mas mesmo assim eu consigo falar uma ou outra coisa de boa dele, poucas coisas, mas eu ainda consigo. Foram 12 filmes que talvez aí comece a entrar o hall da decepção. Teve uns 30 filmes que eu achei medianos, esquecíveis. Tinha filme que eu olhava na lista e falava, nossa, é verdade, eu vi esse filme esse ano, não lembro de quase nada dele. Assim, se não tivesse registros, principalmente nos meus episódios de assistidos do mês, eu não ia lembrar nem o que eu achei deles direito. Então, eu acho isso pior do que ruim, sabe? Porque quando é algo que você não gosta, você lembra do porquê você não gosta. Agora, quando é uma coisa que ela é mediana, ela é esquecível, você nem lembra o que foi bom e o que foi ruim. Eu acho que isso é até pior. E aí, também, do 144, teve uns 24 e 25 que eu considero filmes bons, 50 que eu considero ótimos, e tem o top 20 restante, com grandes favoritos, né? Os melhores do ano e tal. Então, eu acho que do 144 eu consegui tirar, assim, uns 70 filmes bons, assim, bons, filmes que eu vou fazer conteúdo sobre, já fiz conteúdo sobre, e que vão render. Então, eu acho que foi um bom ano, é um saldo bom. Em termos de épocas, né, uma das minhas metas que eu não consegui cumprir esse ano foi assistir filmes de 52 anos diferentes. Eu parei no 40, né, então eu consegui assistir filmes de 40 anos diferentes, mas eu não me esforcei pra conseguir essa meta. Não teve nenhum momento que eu abri assim minha lista e falei, ai, nossa, quais anos que eu não vi nenhum filme? 1974. Vamos procurar um filme de 74 pra ver. Isso não aconteceu em nenhum momento. Então, os 40 filmes que eu assisti de anos diferentes foi meio que uma coisa orgânica, natural pra mim, de procurar filmes de épocas diferentes. E isso é uma coisa que eu quero continuar no ano novo, né? Eu vou dar uma reduzida nas minhas metas, porque eu acho que eu peguei um pouco pesado demais comigo ano passado. Mas eu quero ver filmes de épocas diferentes, principalmente coisas mais antigas, coisas mais clássicas, filmes que são mais referências, né? Mas em questão de estatísticas de 2023, eu assisti 2 filmes de antes dos anos 50, e nenhum deles é da década de 50. Um é de 1938, que é o Levada da Breca, que é maravilhoso. Um de 1940, que é o His Girl Friday, que eu não gostei tanto. Eu esperava um pouquinho mais, é divertidinho, mas eu achava que seria mais legal. Agora, a Levada da Breca é maravilhoso. Esses foram os 2 filmes mais antigos que eu assisti. Em 2023, eu assisti 9 filmes da década de 60. Eu acho que foi a década fora dos anos 2000 que eu mais vi filme. Eu vi muito filme francês. A maioria dos filmes franceses que eu vi são dessa década. Eu vou chegar mais pra frente pra falar de Nouvelle Vague e de diretores que eu conheci, mas tem 2 diretores muito importantes do cinema francês que eu assisti bastante coisa esse ano. E eles estão concentrados principalmente na década de 60. Também vi 6 filmes da década de 70, né? Continuando, né, nesse ritmo de cinemas novos, Nova Hollywood, né? Assisti alguns filmes importantes desse período.
Também vi 6 filmes da década de 80, mas aqui tá focado mais nos últimos anos, né? Principalmente 87, 89. Eu vi muitos filmes de 1989, não sei porquê. A Kiki é de 89, eu também assisti A Lei do Desejo, do Almodóvar, eu vi o Sweetie, da Jane Campion. Eu vi muitos filmes de 89, não sei porquê, foi uma alegre coincidência. Foram 7 filmes dos anos 90, 2 filmes do meu ano de nascimento, que foi o Tilai, que é um filme da Burkina Faso, o Retorno a Howard's End, também de 92. Aí, como é natural que aconteça, né, conforme vai chegando mais perto do ano que estamos, vai aumentando o número de filmes vistos. Eu vi 14 filmes dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, 35 filmes da década de 2010, e agora eu comecei a dividir pelos anos, né, porque estamos chegando aqui em 2023. Foram 3 filmes de 2020, 9 de 2021, 35 de 2022 e 19 de 2023. Esses anos são os anos que estavam marcados no Letterboxd, não significa que são os anos de lançamento, porque tem muitos filmes de 2022 que chegaram aqui no Brasil em 2023, e aí eu considero, né, lançamentos de 2023. Tem filmes até mais antigos que isso, que só chegaram aqui em 2023, são de distribuição e tal, essas coisas acontecem. De lançamentos oficiais de 2023, eu assisti 36 filmes, e desses 36, 2 vão ter o lançamento oficial aqui no Brasil agora, em 2024, né? Que é o Vidas Passadas, que vai lançar agora no final de janeiro, começo de fevereiro, não tenho certeza. E o The Holdovers, que lançou nessa semana que passou agora, né? Na data que eu estou gravando esse podcast, na verdade, né? Mas vocês vão ouvir ele no futuro. Que são 2 filmes, inclusive, que entraram no meu top, assim, do ano. São filmes que eu gostei muito. The Holdovers foi uma surpresa, que eu não tava esperando. Foi um filme de Natal, que eu não costumo ver filme de Natal. Eu não sabia direito que era filme de Natal quando eu fui ver. E Vidas Passadas é maravilhoso. É um dos melhores filmes do ano. Entrou pro meu hall de favoritos. Eu comentei da meta dos 52 anos, né, que eu não cumpri, mas eu cumpri as minhas 2 metas mais ambiciosas, né? Cumpri a dos 52 filmes por mulheres, que já é o 2º ano que eu faço ela, o 2º ano que eu cumpro. Foi natural pra mim, eu não precisei ficar tipo, ai meu Deus, eu preciso ver um filme dirigido por mulher. Pra mim é natural escolher filmes dirigidos por mulheres, é claro. Que eu sempre tenho uns dias que eu falo, putz, faz tempo que eu não vejo nenhum filme de uma mulher. Deixa eu ver um aqui pra eu não ficar muito pra trás da minha meta. Mas não é algo que eu sofro pra fazer. E eu também bati a meta de assistir filmes de 52 países diferentes. Aí, Larissa, por que 52 sempre? Porque é o número de semanas que tem no ano, né? Então, aí é uma meta de você ver um filme por semana desse tema, né? Que aí é o desafio, que não é uma coisa super difícil, mas também não é um negócio super fácil, né? Meio que um meio termo. E ver filme de 52 países foi muito difícil. Eu vi bastante coisa que eu não sei se estava preparada pra ver. Eu vi bastante coisa que eu não sei se estava com a cabeça certa pra ver, se eu apreciei do jeito correto que deveria ser apreciada. Mas enfim, o que importa é que eu bati a meta e que eu vi muita coisa que eu não veria se eu não tivesse essa cobrança de mim mesma de assistir filmes de países diferentes. Então, eu acho que o saldo final foi bastante positivo. Falando em países, né, eu tenho aqui estatísticas dos países, né, que eu assisti filmes. Eu considerei sempre o país principal, né, porque tem muitos filmes que são coproduções de vários países. Aí eu sempre levo em consideração a língua que é falada, a nacionalidade do diretor, dos protagonistas, onde o filme se passa. Que aí eu coloco tudo num país só, mas vários filmes são coproduções. Por exemplo, Vidas Passadas é uma coprodução Estados Unidos e Coreia do Sul. Parte do filme se passa na Coreia do Sul, mas a maior parte se passa nos Estados Unidos. A língua dele é inglês, mas tem parte do filme em coreano. Mas eu considero, né, na minha estatística, eu botei como produção dos Estados Unidos. Esse é o meu critério, não significa que é o critério certo, que é o melhor critério, é apenas o critério que eu estou usando esse ano, sabe? Ano que vem pode ser outra coisa. Esse ano é o primeiro ano que eu tô considerando filmes de outros anos que tiveram lançamento no ano passado no Brasil para minha contabilidade de favoritos, que até o ano anterior eu só considerava os filmes que tinham como ano de lançamento 2023. E aí muita coisa ficava de fora. Na verdade, eu mudei a regra para incluir mais coisa dentro, né? Mas enfim, falando de países. Os Estados Unidos, né, continuam se consolidando como a potência global cultural que são, e é claro que eles foi o país que eu mais assisti filmes dos Estados Unidos. Só que, observe esse número, eu vi 50 filmes dos Estados Unidos.
50 de 144, significa 35%. Ou seja, eu acho que dosei bem, sabe? Porque eu ainda consumi bastante coisa dos Estados Unidos, eu ainda consumi um mix entre clássicos e contemporâneos, entre coisas um pouco mais cults e umas farofadas meio besta. Eu ainda continuo antenado aos lançamentos do momento, mas também vi bastante coisa de outros lugares, né? Como dá a entender essa proporção aqui. Aí o segundo país que eu vi mais coisas é Reino Unido, principalmente Inglaterra, que eu vi 12 filmes de lá, o que dá 8% de tudo. Em terceiro lugar vem a França, com 10 filmes. E logo em seguida vem o Brasil, que eu assisti 8 filmes brasileiros esse ano. Perto dos outros números é um número pequeno, mas perto da minha média anterior é um número grande. Eu tava vindo nos outros anos com a média de 4, 5, eu vi 8 agora. Eu espero aumentar, é uma das minhas metas para 2024, ver mais filmes nacionais. Outros países que eu vi mais de um filme, vi 5 filmes da Espanha, 4 do Japão, 4 da Irlanda, 3 da Alemanha, 2 da Finlândia, 2 da Austrália e 2 do Senegal. Os outros países eu vi um filme de cada um, né, que aí se você for contando, eu totalizo 52. Eu dei uma forçada em um ou outro, por exemplo, A Cor da Romã é uma produção da União Soviética, que hoje é a Rússia. Mas eu contei como Armênia, porque é um filme de um diretor armênio sobre um poeta armênio e a Armênia fazia parte da União Soviética. Então, contei esse filme como Armênia. E um outro filme que eu assisti, que é Uma Mulher Alta, contei como um filme da Rússia. Trapaceei? Só Deus pode me julgar. Eu contabilizei os streamings que eu vi, assim, pra quem tá curioso de onde que eu tirei esses dados. Eu tenho uma planilha de Excel que eu vou alimentando com os filmes que eu vou assistindo. Geralmente, uma vez por semana, eu abro o meu Letterboxd numa aba, abro essa planilha na outra e vou passando as coisas de um lugar para o outro para não ficar muito pesado para fazer isso só no final do ano. Eu vou fazendo aos poucos ao longo do ano e tem várias colunas com várias informações importantes. Algumas que eu tô falando aqui, tem algumas que eu nem tô falando porque não é relevante ou porque não... É porque eu não achei que seria interessante, mas eu acho interessante pra guardar. Por exemplo, a porcentagem de diretores não brancos. Na verdade, eu não acho que eu tabulei certo esse ano. Ano que vem eu vou tabular melhor. E também sobre temas, filmes com temática LGBT, filmes com protagonistas masculinos, femininos, esse tipo de coisa. Então, eu tabulei várias coisas. E aí eu fiz uma seleção do que eu achei que seria interessante pro episódio de hoje. Mas pro ano que vem eu já criei uma nova planilha com mais tabelas que eu ia sentindo ao longo do ano. Que seria interessante, mas tava meio que tarde demais pra criar ali. Então eu anotei e eu coloquei na tabela nova. E enfim, isso significa que ano que vem vai ter outro episódio desse, né? Vamos falar agora dos streamings que eu assisti. Lembrando que eu tenho noção que essa não é um reflexo da realidade da maioria dos brasileiros, né? Muita gente tem 1, 2 streamings no máximo e meio que se vira com eles quando tem, né? Eu tenho vários, mas eu não tenho todos. Alguns eu tenho através de parcerias anuais ou parcerias um pouco mais perenes. Alguns eu divido com amigos a mensalidade. Então é meio que o jeito de eu ter acesso a bastante coisa é através disso. Não é que eu consiga pagar todos esses streamings. Muito pelo contrário, os que eu pago pelo jeito mais barato possível. Os que eu não pago, eu pago dividindo com alguém, ou eu tenho parceria, ou eu assino esporadicamente, que é uma coisa que eu faço muito, principalmente com a Netflix, que eu acho ela muito cara. Eu deixo acumular filmes que eu quero ver, aí eu assino por um mês, assisto tudo que eu quero assistir, e depois eu cancelo e eu continuo vendo as outras coisas. O streaming que eu mais assisti filmes esse ano foi a Mubi. Eu assisti 30 filmes lá, o que representa 20% do total dos filmes que eu vi. Em segundo lugar, eu não me orgulho muito disso, mas estão meios alternativos, se é que vocês me entendem. Boa parte desses filmes que eu vi foram filmes de temporada de premiação, porque aquele negócio, né? Você quer cobrir Oscar, você quer cobrir premiação, mas não tem muitos filmes que nem estrearam ainda. Tem filmes que até estrearam, mas não chegaram na minha cidade. Tem filmes que sequer chegaram no Brasil. Tem filmes que nem estão no Oscar, eles são distribuídos direito, que demoram pra chegar. Tem filme que às vezes chega escondidinho no streaming no meio do ano, sem alvoroço nenhum. Então eu tenho que dar meus pulos pra ver os filmes, né, na data. Eu sempre prezo pela legalidade, pelos streamings, pra ir no cinema, mas nem sempre eu tenho oportunidade, né? E aí eu me viro do jeito que dá. Então foram 20 filmes que eu assisti por vias alternativas. Alguns deles foram filmes que de fato eu fui atrás, mas eram filmes específicos que eu queria ver, que não tinha lugar nenhum
E aí eu precisei dar novamente meus pulos, né? Como é o caso de E Sua Mãe Também, que é um filme maravilhoso. Eu assisti nas minhas férias, que eu já tava querendo ver fazia muito, muito tempo e não tinha lugar nenhum. Aí eu fui lá, né, e dei meu jeito pra assistir. Recomendo pra vocês verem isso? Não sei, depende do quanto vocês querem ver o filme. Não recomendo assistir Sua Mãe Também com sua mãe ou com parentes sensíveis. É um filme que ele tem muita coisa e muitas camadas de significado também. E aí, em terceiro lugar, né, voltando a falar de streams, em terceiro lugar ficou a Filmica, que é nosso maior parceiro aqui no podcast. É um streaming incrível, eu assisti 17 filmes lá. E a Filmica foi muito importante para bater minhas metas, principalmente com o cinema mundial. Eles têm muitos filmes, assim, que eu não tenho como encontrar em outros lugares. Filmes raros, filmes independentes de países que às vezes a gente nem lembra que existe. E muito filme dirigido por mulher também. Muito, muito, muito filme dirigido por mulher. Filme com representatividade queer. Muitas coisas interessantes no catálogo da Filmica. E depois chegam todos os outros streamings, né? Depois vem Netflix com 16, Prime Video com 16 também, Star Plus com 11, HBO Max com 10. Eu, sinceramente, fiquei surpresa com isso. Eu achava que a HBO Max ia ter mais filmes. Eu participei de 9 cabines esse ano, cabines de imprensa, o que me surpreendeu porque eu achava que tinha sido menos, porque eu fui um pouquinho relapsa com as assessorias esse ano, por conta de trabalho, principalmente. Eu tava muito ocupada, muita correria no ano. E também teve muito menos cabine do que anteriormente, né? Que eu tô no contato com as assessorias tem 2 anos já. E com a pandemia eles começaram a fazer muitas cabines online. E aí, né, como voltou ao normal a vida, deu uma boa reduzida as cabines online. E né, não é toda que eu pegava também. Às vezes eu esquecia. Tinha filme que eu me interessava, mas eu acabava vendo e-mail tarde demais, ou eu tava na correria, enfim, fui bastante relapsa. Se tem alguém de alguma assessoria aqui ouvindo, me desculpe o sumiço. Mas, né, foram 9 cabines. Dessas 9, eu acho que teve um filme que eu gostei muito, 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 e eu não teria pensado em ver se não tivesse surgido na minha caixa de e-mail, que foi do Valve Discos. Entrou pra lista de favoritos do ano. Tiveram outros que não gostei tanto, mas teve filmes bons também. A Primeira Morte de Joana foi bom. O Colibri foi interessante. O Último Ônibus eu não gostei, mas mas tudo bem, ele tem o seu valor. O que mais que teve? Criaturas do Senhor foi bem legal. Tô lembrando de cabeça agora o que mais. Me desculpe, falei menos que 9, mas teve outros filmes além desse. E eu fui 9 vezes no cinema também. Na verdade, eu assisti 9 filmes no cinema, mas eu fui 10 vezes no cinema porque um dos filmes eu fui assistir 2 vezes. Eu tava de férias, gente, e foi meu filme favorito do ano. As 6 filmes que eu assisti no cinema foi The Fabelmans, que eu fui no começo do ano, foi em fevereiro. Eu gostei muito de The Fabelmans. Eu acho que se eu não tivesse visto no cinema, talvez eu não teria me encantado tanto por ele quanto eu me encantei. Apesar que é um filme excelente, né? Qualquer lugar que eu tivesse visto, eu ia entender que é um filme excelente, mas ver ele no cinema foi mágico. Em abril eu fui ver o Dungeons and Dragons, que é um filme que eu sou super público-alvo dele. Eu me diverti muito, eu gostei. Ele entrou pra uma lista de favoritos lançamentos. Foi um filme que eu gostei bastante, foi bastante divertido. Se eu visse em casa, eu teria gostado tanto. Não tem como dizer. Eu acho que sim, porque ele me lembra um pouco a vibe dos Jumanji novo. E eu gosto muito dos Jumanji novo, eu assisti tudo em casa, né? Então eu acho que eu ia ter gostado sim. Aí em maio eu fui ver Guardiões da Galáxia 3, que era a única coisa da Marvel, do MCU, que eu ainda tava me importando minimamente. Gostei bastante, eu acho que foi um encerramento digno pra trilogia, né? Pro arco dos Guardiões. É um filme bastante emocionante, chorei, me emocionei e tal. Foi bem bom. Aí em junho foi o momento que eu tava de férias e que eu fui 2 vezes no cinema assistir a Homem-Aranha através do Aranhaverso. É um dos meus filmes favoritos do ano. Eu adoro o Aranhaverso, eu adoro essa franquia. O primeiro filme eu tinha visto em casa e eu tinha ficado maravilhada. E ver no cinema foi uma experiência, assim, maravilhosa. Só não foi a minha melhor experiência no cinema nesse ano, porque tem os 2 próximos filmes que foram realmente experiências memoráveis. Mas foi um negócio, assim, maravilhoso. Nossa, foi muito bom ver esse filme no cinema 2 vezes ainda. Apenas assistam
o Aranhaverso se vocês não assistiram ainda, mas tem que assistir na ordem, né? O Através do Aranhaverso, ele tem o problema de ser um filme intermediário, né? Ele é um parte 1, ele acaba em cliffhanger, mas mesmo assim eu amei. E olha que eu tenho dificuldade de gostar de filme assim. Veja Duna, né? Vamos ver o que vai ser do Duna 2, né? Vai sair ano que vem. Enfim, eu fiz um episódio sobre Duna lá em 2020, porque foi um grande evento da minha vida, o filme e o livro, né, que eu li. Se vocês quiserem voltar lá, eu acho que é episódio 80, faz muito tempo isso, gente. Mais de 2 anos. Mas é um episódio legal. Mas, né, eu tô desfocando muito porque eu tô sem roteiro e a minha cabeça, ela funciona muito rápido quando não deve, muito devagar quando ela não deve também. Nunca funciona do jeito certo. Mas, enfim, né. E aí, os próximos 2 filmes que eu falei que foram experiências maravilhosas foi Barbie, em julho. Teve todo o evento Barbieheimer. Eu não fui ver Oppenheimer porque eu não tava mais de férias, né. Eu tinha acabado de voltar do trabalho. Então, tava aquela correria de quando você fica 30 dias fora e de repente você volta pro serviço, é tudo um caos. E assim, o meu segundo semestre no trabalho foi caos. Mas enfim, pelo menos teve Barbie, que foi um pequeno respiro nesse momento. E foi maravilhoso, eu adorei Barbie. Não revi, eu tava querendo rever desde que chegou no HBO, ainda não tive tempo de rever. Mas eu vou rever em breve. Mas eu quero continuar gostando, sabe? Porque eu tô muito feliz. Fui de rosa. Eu nem tenho, acho que eu tenho só uma blusinha rosa. E eu fui com ela e foi maravilhoso. Muito bom. Tirei foto na cabininha e tal. Foi não só a experiência de assistir o filme, mas a experiência social de viver nesse momento, né? Isso foi bastante marcante. E também teve em outubro, no final de outubro, Assassinos da Lua das Flores, o filme novo do Scorsese. Também foi uma experiência maravilhosa de cinema. Que ultimamente eu tenho priorizado muito mais assistir filme de ação no cinema, ou filmes mais fantásticos, pra ter aquela imersão do cinema e do som, né? Filmes que isso influencia bastante na experiência. Então fazia muito tempo que eu não ia no cinema ver um drama. Apenas um drama. E Assassinos das Flores, ele não é apenas um drama, ele é um grande épico. E ver no cinema foi incrível, incrível. Esse filme é incrível. Também um dos melhores do ano. E não sei se ele vai ganhar o Oscar de melhor filme. Eu tô meio que torcendo entre Oppenheimer e ele. Eu acho que eu prefiro ele sem ter visto Oppenheimer. Mas enfim, é que eu gostei bastante dele. Então essas foram as minhas experiências no cinema. Não foram muitas. Foram provavelmente menos que muitos outros criadores de conteúdo. Mas, né, fazer o quê? Aqui no interior, né, tem coisa que é difícil. Queria ter ido mais vezes, mas acabou não dando. Em questão, né, de quantidade de assistidos por mês, eu me mantive bastante regular, uma média de 11 filmes por mês. Tive alguns picos, né? Junho, que eu tava de férias, eu assisti 17 filmes. Novembro, que eu tava meio que atrasada com todas as minhas metas, eu quis dar um gás em tudo, eu assisti 15. Então são os 2 pontos fora da curva, né? Junho e julho, que eu também tava um pouquinho de férias no começo do mês, né? Então eu vi 17 em junho, 15 em julho, 15 em novembro e fevereiro também, né? Que tem o Oscar, fiz maratona do Oscar, também vi 16 filmes. Mas nos outros meses eu mantive uma média um pouco mais de uns 10. Até que chegou dezembro eu vi só 5 filmes. Aliás, 6 filmes. Mas é porque eu já tinha batido as metas, sabe? Então eu dei uma sossegada, tava cansada também. Em questão de meses eu achei interessante notar os picos e de resto mantive uma média bem média. Entre os dados que eu tabulei a quantidade de vezes que eu chorei em filmes, e eu chorei no total de 16 filmes, ou 11,1%, o que é uma porcentagem baixa. Mas assim, os filmes que eu chorei e acabou meu dia. Então foram 11 vezes que meu dia foi estragado por causa de filmes. Não que foi estragado, mas que eu fiquei extremamente reflexiva, ou pelo menos bastante reflexiva. Eu chorei com Crescendo Juntas, mas eu chorei de alegria, de emoção. Mas teve alguns, tipo After Sun, tipo Eternidade, que eu chorei, assim, de ficar inconsolável diante da incerteza da vida. Mas enfim, eu achei que eu tinha chorado mais, fiquei surpresa com esse número. Como eu já falei, eu bati a meta dos filmes dirigidos por mulheres, assisti 52, o que é 36% do total de filmes. Eu assisti mais filmes dirigidos por mulheres do que filmes dos Estados Unidos, olha só que maravilha. Agora, filmes protagonizados por mulheres foram 71, ou seja, 49,3% de todos os filmes que eu assisti foram protagonizados por mulheres. E também essa é uma estatística que eu nem tento. É natural pra mim. Eu sempre vou procurar filmes com protagonismo feminino, são filmes que eu costumo gostar mais, que eu consigo me ver mais, que eu consigo sentir mais empatia. Então, não é nem porque eu gosto de criar conteúdo sobre isso, é porque
são filmes que eu mais naturalmente olho. Não significa que todo filme dirigido por mulher que eu assisti é protagonizado por mulher, não necessariamente. Tem vários filmes dirigidos por mulheres que não têm protagonistas femininas, tipo, por exemplo, Point Break, Caçadores de Emoção. Os dois protagonistas são homens. Você Não Estava Realmente Aqui, a protagonista é homem. Qual é mais? Esqueci todos, porque eu não tô com lista aberta. Tô tentando fazer as coisas de cabeça e tudo me foge da mente. Mas enfim, não é porque dirige uma mulher que significa que vai ter protagonismo feminino. Geralmente tem, mas ao todo eu assisti 71 filmes com mulheres protagonistas e 18 filmes com protagonismos mistos, né? O que quer dizer protagonistas mistos? É porque ou é um filme de casal, que o protagonista é o casal, não tem nenhum dos dois que se sobressai mais que o outro. Então, por exemplo, Rylane é uma história do casal, Bonnie e Clyde é uma história do casal. Ou filmes de ensemble, filmes de elenco, que não tem muito um protagonista, tem várias pessoas ali, você não sabe direito quem que é protagonista, e é misto, né? Então tem homens e mulheres, por exemplo, Triângulo da Tristeza, por exemplo, O Discreto Charme da Burguesia, que são filmes assim de elenco, que tem bastante gente, tem homens e mulheres, não dá pra saber se o protagonismo é masculino ou feminino. Mas tem outros filmes de elenco também que é majoritariamente feminino, como por exemplo Caramelo, que eu assisti agora esse ano, que o foco são em várias mulheres, mas são todas mulheres. Juventude também, são 3 protagonistas, mas são todas mulheres, né? Então aí conta com protagonismo feminino. Essa é uma estatística que eu me sinto particularmente orgulhosa. Em 2023 eu assisti 11 filmes de animação e também assisti o Marcel the Shell, que eu não sabia direito como classificar, porque ele é um mix de stop motion com filmagens do mundo real, então ele fica nessa categoria meio esquisita, apesar de ter concorrido ao Oscar de melhor animação. Foi por isso que eu fui atrás do filme pra ver, mas eu já conhecia a conchinha e tava curiosa pra ver o filme de qualquer maneira. E eu gostei muito desse filme, eu vejo pouquíssimas pessoas falando e ele é lindo demais. E também é uma das minhas metas de 2024 assistir mais animações. E não só assistir animações conceituadas, animações adultas, animações de arte, mas assistir animações, porque até 2015 eu era muito ligada em animação. Todo filme de animação que saía, eu tentava ver, mesmo as animações assim que tem um público-alvo muito mais infantil, que eu sabia que eu não ia, assim, né? Não ia ser aquele negócio tão legal assim pra mim, mas eu queria ver porque é bonito e porque é legal, é divertido. Mesmo um filme mais infantil pra, né? Eu gosto de filmes infantis. Mas aí com o tempo eu fui meio que deixando de lado essas animações. E agora, esse ano eu quero ver mais filmes animados. E de qualquer tipo de animação, de qualquer época. Eu quero ver alguns filmes da Disney que eu não tenho muita memória de ver. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Um outro dado que eu contabilizei também foi se aquele filme foi o meu primeiro contato com o diretor ou diretora. O que quer dizer? Se eu já tinha assistido algum filme daquele realizador ou não. Alguns diretores eu nunca tinha visto filmes, mas eu já tinha visto séries de TV. E aí o critério para eu escolher se eu já tinha contato com ele ou não foi arbitrário. Então, se era um nome grande da TV, que eu já tinha visto bastante coisa e que o nome se destacava, eu colocava que eu já tinha tido contato com ele. Agora tinha gente que eu só fui descobrir que ele fazia TV quando eu fui fazer post dos 52 filmes por mulheres, que aí eu ia ver, nossa, ela dirigiu isso, isso e isso. E aí eu botei como primeiro contato, porque eu não conhecia, né? Mas ao todo foram 97 filmes que foram o meu primeiro contato com seus respectivos diretores, uma média de 67% do total de filmes assistidos. Tiveram alguns diretores que eu tive meu primeiro contato esse ano, e depois eu assisti outros filmes deles, e aí quando eu marcava os próximos filmes, eu não colocava que era o primeiro contato, porque não era, né? E aí eu fiz uma lista aqui de diretores notáveis que eu tive o primeiro contato esse ano, para alguns clássicos franceses, que teve o Jacques Demy, que ele não é tão lembrado assim quanto o expoente da Nouvelle Vague, ele é mais lembrado pelos musicais dele e também por ter sido casado com Agnès Varda, que ela sim é uma grande expoente da Nouvelle Vague. E eu ouso dizer que La Pointe Courte, que é o pontapé inicial da Nouvelle Vague, não é o acossado. O La Pointe Courte veio 5 anos antes. Mas enfim, eu assisti Pele de Asno, que foi o primeiro filme que eu vi dele. Tava na Boob da época, já saiu. Que é um musical de contos de fada, belíssimo. E depois eu fui ver os mais famosos deles, o Guarda-Chuvas do Amor, que é incrível de fato.
E Duas Garotas Românticas, que é o meu filme favorito desse ano, porque ele é incrível, ele é super colorido, ele é maravilhoso. Eu fiz um episódio do podcast só sobre Duas Garotas Românticas. E esses são 3 filmes do Jacques Demy que eu vi esse ano. Foi a primeira vez que eu tive contato com o diretor esse ano. Outro diretor francês também que eu tive primeiro contato esse ano foi o Godard, isso mesmo, famosíssimo. O diretor do Acossado. Eu assisti o Acossado esse ano, que assim, eu entendo a importância dele. Eu entendo como aquilo era inovador na época, eu entendo. Eu gosto, aí já é outra coisa, né? Enfim. E eu também assisti Masculino e Feminino dele, que eu achei bem mais interessante, porque ele tem uma narrativa toda não linear, toda em vinhetes, que pode ser interpretado de qualquer forma, é meio que um grande quebra-cabeça. Eu achei Masculino e Feminino muito mais interessante do que o Acossado, mas, enfim, são 2 filmes que acabaram, não são tão, assim, o que eu gosto de assistir, mas eu sei que eu preciso assistir até pra entender mais história do cinema e tal. Eu também tive contato pela primeira vez com o Carlos Saura, que é um diretor espanhol bastante renomado, ele faleceu no começo do ano passado. Eu vi Cria Cuervos, que é um filme muito bom sobre muitas coisas, mas ele é um filme de crianças solitárias. Eu gosto muito de filme de crianças solitárias melancólicas, ligeiramente esquisitas. Mas não de um jeito esquisito, mas de um jeito meio sinistro. E também tive o primeiro contato com o Buñuel, que ele é mexicano, eu acho. Mas ele fez filmes no México, ele fez filmes na França, ele fez filmes na Espanha, ele fez filmes em muitos lugares. E eu assisti o Discreto Charme da Burguesia, que eu achei sensacional. Engraçadíssimo, não esperava dar tantas risadas com esse filme de 74, eu acho, enfim. E mais contemporâneos, né, indo para editores mais contemporâneos que eu não tinha contato, eu assisti o meu primeiro filme do Alexander Payne, que ele fez The Holdovers, né, que é um filme que tá meio que em destaque nas temporadas de premiações, mas é um diretor norte-americano que ele tá sempre aí, ele tá sempre nas temporadas de premiação quando ele lança filme. E outro que eu fui conhecer esse ano também foi o Ruben Östlund, do Triângulo da Tristeza, ele que também ele é sueco? Não lembro de onde que ele é agora, mas ele é de algum país europeu, ele já era um queridinho dos festivais, ele já ganhou... Ele assim, tem, sei lá, 40 anos, já ganhou 2 vezes Palma de Ouro em Cannes, ganhou com o Triângulo da Tristeza, ele ganhou com The Square, a Arte da Discórdia, ele foi presidente do Júri de Cannes esse ano, então assim, né, um queridinho. Eu vi Triângulo da Tristeza e eu achei ok, achei bacana, mas assim, Palma de Ouro a pandemia deixou a gente doido, né? Eu também conheci o Christian Petzold, assisti Phoenix, que é incrível. Eu comentei mais dele no episódio de Assistidos de dezembro, que me impactou demais. E conheci bastante gente também, que agora eu não consigo lembrar de cabeça o nome de todo mundo, mas esses foram os que eu anotei, assim, de interessantes. Outros filmes importantes que eu vi esse ano... Assim, importantes, debatível, né? Mas filmes famosos que eu não tinha visto ainda, mas que eu assisti. Por exemplo, eu vi Top Gun, tanto o antigo quanto o novo. É importante, debatível, mas é um fenômeno da cultura pop, isso é inegável, assisti. Não gosto, mas eu vi. Eu vi muita coisa dos anos 60, de novela vague, de movimentos de cinema novo de vários lugares do mundo, né? Então, começando pelo Acossado, considerado o pontapé inicial da novela vague francesa. Também na França eu vi Os Guarda-Chuvas do Amor, né, do Jacques Demy, que também é um filme bem famoso, bem relevante. Não acho que é o melhor do Demy, porque eu gosto mais de Duas Garotas Românticas, né? Já tivemos essa discussão aqui. Ainda anos 60, no Japão, eu assisti Funeral das Rosas, que é um filme muito importante para a história do cinema LGBT, para a história do cinema experimental. É uma loucura, uma doideira, mas assim, é um filme de 1969, sabe? E loucura, muito bom, tá na filme, que é pra quem quiser ver. Eu acho que dá pra achar no YouTube também, porque, né, esses filmes mais antigos não é tão difícil de achar no YouTube, mas vale a pena conferir se você gosta de cinema experimental, né? Preciso dar esse aviso que não é nem todo mundo nem gosta, mas quem entende, sabe? Porque o cinema experimental você tem que estar com a mente muito aberta pra assistir, pra curtir, né? E também vi A Cor da Romã, né? Que é um filme armênio da União Soviética. Ele é poesia em forma de filme, assim. É um negócio também experimental, mas belíssimo. Nossa, que bonito que é esse filme. Que viagem, que loucura. Maravilhoso.
Uma pena que saiu da MUBI e agora não tem como achar em lugar nenhum. E aí, indo pra Hollywood, né, eu vi Bonnie e Clyde, que também é um filme do início da nova Hollywood, né, da quebra com a Era de Ouro, né, com a Hollywood clássica, indo pra uma Hollywood um pouco mais suja, falando de temas mais pesados, mais violentos. É um filme bastante violento, não tava esperando por isso. Mas eu gostei bastante. Eu também vi Taxi Driver, que é um pouco depois, né? Mas ainda é um filme definidor desse momento, né? Que Hollywood estava passando. É um filme que eu tinha expectativas, mas eu achava que eu não ia gostar. E eu gostei. Mas eu tenho ressalvas, mas assim... Eu tinha medo de não gostar porque eu achava que o filme ia me fazer simpatizar com o protagonista e eu já sabia que o protagonista era detestável. Mas pra mim, a minha leitura do filme é que ele faz chacota do protagonista. Tipo, em nenhum momento ele quis endeusar aquele cara ou quis mostrar que ele é, tipo, um modelo de comportamento ou algo a ser aspirado. Pra mim, desde o começo, ele sempre foi um loser, assim. E tem seus momentos, ele talvez dê uma passadinha de pano pra uma coisa ou outra, mas no geral, pra mim, ele é meio que uma crítica a todo tipo de interpretação masculina extrema que as pessoas têm nesse filme, sabe? Mas enfim, talvez seja apenas eu lendo demais. Mas Taxi Driver foi uma experiência bastante interessante. Vindo para filmes mais recentes, né, eu assisti Priscila, Rainha do Deserto. Eu nunca tinha visto esse filme inteiro. É muito legal, gostei bastante. Assim, ele sofre de alguns problemas dos anos 90, né? Algumas piadas não envelheceram tão bem assim. Mas, mesmo assim, é um filme bem interessante. A trilha sonora é bem legal. Eu assisti Cidade dos Sonhos, do Lynch, que é um filme muito, muito importante na bolha cinéfila, né? Muito querido, de fato. Ele foi um dos meus melhores do ano. Uma viagem, gente, eu tô com esse filme na cabeça até agora. Eu assisti ele em outubro, eu acho. E até agora eu lembro vividamente de muitos pedaços, assim, de emoções e de coisas de... Nossa, que loucura que esse filme. Muito bom mesmo. Também Brokeback Mountain, né? Um melodrama de altíssima qualidade. Não sei porque eu não tinha visto até agora. Ele é o vencedor moral do Oscar do ano que ele concorreu. Muito, muito bom. E vários outros filmes, né? Eu anotei esses porque eu também não queria me estender demais. O bruto desse episódio tá com quase 1 hora, né? Vamos ver editado como que ele vai ficar. E aqui vamos para o último tópico que eu anotei aqui de relevante, que são diretores para ficar de olho. São diretores que eu assisti a estreia dele. Primeiro o filme que eles dirigiram, que eles lançaram, né, provavelmente em 2023 ou 2022, né? Então coisas recentes, né, que chegaram aqui no Brasil no ano passado. E que eu gostei muito, eu achei que foram estreias muito sólidas, muito, até mesmo maduras, assim, em alguns aspectos. E eu acho que se essa pessoa entregou isso no primeiro filme, ela pode entregar muito mais nos próximos, né? Então tem, por exemplo, o Thomas Hardman, que ele fez Medusa Deluxe, é um lançamento da MUBI, que foi um filme que me inspirou a fazer o episódio sobre planos sequências, que eu lancei alguns meses atrás, porque ele é todinho um grande plano sequência, meio que um mistério de assassinato, no meio de um concurso de cabeleireiro. Assim, o filme, pra mim é um filme ok, bom, não é nada assim excepcional. Mas a técnica do plano sequência é muito boa, as ideias são legais. Acho que falha um pouco na execução de uma coisa ou outra, mas assim, são coisas a serem lapidadas. Coisas que se forem lapidadas certinho, num segundo filme pode ser, assim, maravilhoso. Tem bastante potencial. Outra também inglesa que tem bastante potencial é a Rainey Ellen Miller, de Rye Lane, que é uma comédia romântica, é bastante urbana, assim, ela se passa muito nas ruas de Londres, e são ruas, assim, que a gente não tá tão acostumada a ver no cinema, né, uma parte mais do sul da cidade, e ele é muito colorido também. Londres é sempre uma cidade muito cinza. Esse filme traça um perfil da cidade muito colorido. Ele é muito criativo na identidade visual dele, ele lida muito bem com os protagonistas, eu gosto da dinâmica dos dois. Também é um filme que eu gostei muito, entrou pro meu hall de favoritos do ano, e eu acho que é uma diretora também pra ficar de olho. Uma outra britânica, eu juro que a última inglesa aqui da lista de hoje é a Charlotte Wells, de After Sun. After Sun é um dos meus favoritos do ano, foi um filme que me impactou muito. E eu sei que nem todo mundo gostou tanto quanto eu, mas tudo bem, o cinema é assim, as pessoas têm percepções diferentes. Eu fiz um episódio só sobre After Sun, eu acho que foi mais pro meio do ano também, mas então também tem episódio sobre After Sun no feed do podcast, pra quem quiser ouvir mais
Eu falando meia hora sobre o filme, mas foi um filme que me marcou muito. Também tem uma coisa ou outra aqui que dá pra dar uma lapidada em projetos futuros, mas ela tem bastante potencial. E pra fechar aqui, né, esse quadro de estreantes, tem a Celine Song de Vidas Passadas, que esse é um filme muito maduro. Tanto em questão de estética, de mão de diretor, quanto em lidar com os temas. Tipo, o jeito que esse filme lida com o sentimento e com o amor e com a complexidade dos relacionamentos, né, que envolvem amor, mas não são necessariamente românticos e várias coisas. Nossa, esse filme é incrível. É incrível o jeito que tudo acontece. Nossa, esse filme é maravilhoso. E assim, cada um vai ter uma interpretação diferente do dele. Para algumas pessoas é uma tragédia, para algumas pessoas é um drama, para algumas pessoas é um romance. Tipo, existem leituras a serem feitas de tudo que acontece. Pra mim, ele é um... Eu não sei o que ele é. Mas eu não acho que ele é uma tragédia. Mas é um filme que ele é muito um retrato do seu tempo também. E... eu gosto muito dele. Eu quero fazer um episódio só dele. Quando ele chegar no Brasil, eu acho que ele chega logo. No final de janeiro ou no começo de fevereiro ele deve chegar nos cinemas. Vai chegar na minha cidade, em Bauru? Não sei. Acho pouco provável, hein? California Filmes, hein? Mas enfim... Bom, gente, já tô aqui falando faz muito tempo. Esse foi o episódio de hoje, esse foi o meu balanço do ano, né? Novamente falo para não compararem os filmes que vocês assistiram, tanto quantidade quanto qualidade, com os meus, né? Porque eu acabo vendo muito mais filme que o normal. Por causa da criação de conteúdo também, né? Mas também porque eu tenho esse hábito e é meu hobby, basicamente. É o que eu gosto de fazer quando não tô trabalhando. Isso e ler, né? E criar conteúdo, eventualmente, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com os hobbies que eu transformo em trabalho. Então, assim, não se comparem com quem produz conteúdo, é normal. A gente vê um pouco mais de filme. E olha que eu nem posso me comparar com muita gente, que eu vejo um monte de gente com lista de 200, 300, 400 filmes vistos no ano. Eu não consigo chegar nem na metade disso, sabe? Eu já me culpei disso no passado, mas hoje eu só deixo levar. As metas pro ano que vem eu tô tentando ser muito mais bondosa comigo mesma. Eu quero chegar nos 150 filmes vistos, o que eu acho que é ok, né? Que ano passado eu quase cheguei nos 150. Eu quero ver se esse ano eu chego. Vou manter os 52 filmes por mulheres, porque é uma meta que eu faço feliz. Mas as outras eu vou tentar dar uma diminuída. Eu quero fechar no número 30, que eu acho que é um número bom para 30 filmes de países diferentes. Eu quero ver mais filmes nacionais. Não sei se eu vou conseguir chegar a 30, mas eu quero tentar chegar em 30. Animação também, eu quero tentar chegar em 30. Então, vamos ver. Mas eu vou tentar ser um pouco mais livre nos filmes que eu escolho. E vamos ver se isso vai dar certo. Ou se eu vou acabar meio que ficando condicionada a ver lançamento, a ver filme que tem tendência. Eu vou tentar mudar um pouco a minha metodologia de escolher filmes. Vamos ver o que vai ser. Janeiro tá sendo esquisito, né? Hoje já é dia 10. Eu já vi bastante coisa nesse mês, mas é porque tá sendo um mês esquisito. Talvez em algum momento futuro eu fale mais sobre isso. Mas eu tô um pouco perdida, porque eu tô tentando mudar a minha metodologia de escolher filmes. E eu tô um pouco perdida nela ainda, mas uma hora eu me acerto, né? E talvez eu faça um episódio do podcast sobre isso, porque, né, eu preciso criar conteúdo sobre tudo pra me manter relevante. Eu já falei do nosso Instagram, @filme.da.semana. Lá sempre tem conteúdo diferente. Lá tem os 52 filmes por mulheres, né? Toda quarta-feira eu tô fazendo reels agora, né? Fazendo um reels recomendando um filme dirigido por mulher. E tem outros conteúdos, geralmente você tem listas aleatórias de recomendação ou não, ou às vezes é parte da minha curadoria de streaming, mas eu sempre tô postando coisas por lá. Também tem um e-mail pra contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que também tô sempre de olho, e ele também é uma chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição financeira com o nosso trabalho, qualquer valor me deixa bem feliz. Mas esse foi o episódio de hoje, e semana que vem eu espero ser um pouco mais breve, um pouco mais sucinta nas minhas palavras. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.